O seu presidente foi julgado, condenado em 3 instâncias por 9 juízes. E eu já vou falar sobre o fundo de pensão da Previ, que o TCU mandou abrir um estudo para saber por que aquele incompetente do Fukunaga conseguiu fazer uma perda o ano passado de 14 bilhões de reais. Este é o número. Num fundo de pensão, quando o cara foi nomeado, eu disse: vocês estão de brincadeira que vocês vão botar um sindicalista formado em história para gerir o fundo de pensão depois de tudo que o PT fez com os fundos de pensão em 2015 nesse país. 113 bilhões de reais de perda. Compraram o título da dívida venezuelana, compraram o título da dívida argentina, compraram o título da Sete Brasil, compraram o título das empresas X do Eike Batista, acabaram com os fundos de pensão, o Postales quebrou, o Previ teve a capacidade de render 2%. Este partido que fala em ficha limpa, cujo presidente foi condenado por corrupção de maneira unânime, eles vêm aqui pregar uma moral de cueca. Isso é uma palhaçada, isso é brincadeira. Lawfare. Este é o nome do processo de perseguição política usando as instituições do Estado. Pelo menos a deputada Sofia Cavedon teve a hombridade de ser honesta quando falou dos reféns de 8 de janeiro, dizendo que eles depredaram o patrimônio público, que eventualmente alguém se filmou defecando em alguma coisa. Eu quero dizer para a senhora que a senhora tem colegas da sua ala ideológica que também fizeram isso no parlamento aqui em Porto Alegre. Nós temos que ouvir que essas pessoas que depredaram o patrimônio público devem ser condenadas a 17 anos de prisão. Uma pena maior que o presidente Lula tomou de 9 anos depois do mensalão. O deputado Jefferson Fernandes disse que o presidente Bolsonaro roubou aqui. O deputado Nicolas Ferreira disse que o presidente Lula era ladrão e ele está sendo investigado pela Polícia Federal. O presidente Lula foi condenado por isso. O presidente Bolsonaro, os caras não acharam nada que diga que o presidente Bolsonaro desviou 1 centavo. O presidente Lula ganhou 3 relógios, um deles foi do Gaddafi, e outro que ele ganhou, usa no pulso, custa 80 mil reais. O presidente Bolsonaro está sendo culpado por ter ganho um Rolex e não ter devolvido. O presidente Lula usa o relógio que ele ganhou no pulso, um Piaget de 80 mil. Esta é a lei. Para mim, os rigores. Para Lula, qualquer coisa. Está liberado, ficha limpa, ele e João Vacari Neto, o ardiloso arquiteto dos rombos do fundo de pensão, que hoje ainda tem influência na Petrobras e tem influência na indicação dos gestores de fundo de pensão do Brasil. 2,1% foi o rendimento do fundo de pensão conservador da Previ em 2024, sob gestão do Fukunaga. Vou repetir de novo aos funcionários do Banco do Brasil que votaram no Lula, aos 2 tipos. Os que fizeram L, bem feito. Toda a poupança de vocês vai ser dizimada por um governo que despreza o conhecimento público e põe um incompetente sindicalista para gerir o maior fundo de previdência desse país de quase 240 bilhões de reais. Já os funcionários do Fundo de Previdência da Previ, que são funcionários do Banco do Brasil, que infelizmente não votaram nesse governo incompetente, os meus sentimentos, porque vocês vão ter suas poupanças dizimadas, porque Lula resolveu botar um incompetente, um sindicalista, um companheiro, 14 bilhões. TCU aprova a abertura de auditoria em caráter de urgência sobre a gestão da Previ, do plano 1 da Previ, que acumulou prejuízo de aproximadamente 14 bilhões. É isto que nós estamos discutindo. Outra coisa que eu já falei é que o problema do governo Lula não é a falta de comunicação. O problema do presidente Lula é quando ele se comunica. Se o Sidônio Palmeira foi chamado para tentar resolver o problema de comunicação e vai fazer o presidente Lula falar em entrevista coletiva, eu já vou dizer para vocês que a estratégia está redondamente equivocada. O presidente Lula falou o seguinte: uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Que bom, né? Agora o presidente Lula resolveu ser coach de finanças pessoais. Quando nós tentamos aprovar ensino de finanças pessoais nas escolas públicas, a bancada da esquerda foi contra. Se vocês já leram Pai Rico, Pai Pobre, vocês vão descobrir que o pai rico é o pai de um amigo do autor que ensina para eles como lidar com dinheiro, porque o autor era um pobre e o pai dele não sabia sobre finanças. Vocês sabem dizer quem é o pai pobre da população carente desse país? Quem é o pai rico da população carente desse país? Quem é que é o pai ou quem é que é aquele que ensina a pessoa da periferia como ela lida com dinheiro? Porque eu ensino meus filhos como lida com dinheiro. Não só não tem, como a esquerda tenta vetar qualquer iniciativa
de nós ensinarmos a população mais pobre a tomar decisões financeiras inteligentes. O que é impressionante é como nós saímos do brasileiro vai ter picanha passada na farinha com a cervejinha gelada, para se não tiver dinheiro e tiver caro, você não compra. Eu já tô rezando em inglês para ver se a bênção cai em dólar, porque com esse câmbio, do jeito que tá, não dá mais para aguentar. Se nós deixarmos o PT continuar com esta pegada, se nós deixarmos o PT continuar acabando com 5,80, eles acham que é barato. Tem gente que vive no mundo, o mundo da fantasia. O governo está preocupado com a repercussão do custo do alimento, porque o custo de vida no Brasil subiu muito. Os alimentos subiram quase 10%. A Black Friday, o item mais vendido na Black Friday foi comida. Tinha anúncio parcelando a picanha. O Luiz Marinho já deu a sugestão de trocar alface por chicória. Há poucos dias atrás, o Rui Costa disse: não tem laranja, troca a fruta. Laranja é a fruta mais barata que tem. Se eu não tenho dinheiro para comprar a fruta mais barata que tem no mercado, eu vou comprar o quê? Vento? Muitos brasileiros duvidam dos dados oficiais, porque o presidente Lula, assim como botou incompetentes na Petrobras, como botou incompetentes em todas as estatais, como botou este incompetente geria Previ, ainda deu para ele o conselho da Vale, como botou incompetente na Postales, botou também o incompetente no IBGE.